Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Fátima Fonseca. Nasceu em Lisboa e é casada com o Henrique há mais de 50 anos. Embora inicialmente tivessem pensado em ter 3 filhos, comprar um barco e viajar pelo mundo, a sua abertura à vida valeu-lhes 7 filhos e à data 17 netos. Atualmente têm um grupo de WhatsApp da família nuclear que já conta com cerca de 30 membros. Trabalhou como professora de línguas, esteve 3 anos como diretora de um colégio e 9 anos como administradora de 4 colégios. Juntamente com o marido, foram cofundadores da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a APFN. A ideia da APFN surgiu numa mesa redonda de amigos, em que, quando se falava do que estava mal, alguns se lembraram de sugerir a criação desta associação para fazer diferente e fazer melhor. Dou as boas-vindas à Fátima e ao seu contributo como família. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer. Por ter aceito estar aqui. Então, falando um bocadinho aqui das suas origens, quais foram as suas origens? Portanto, nasceu em Lisboa? Nasci em Lisboa, sou a mais nova de 3 irmãos, mas tenho uma meia-irmã mais velha, que é só filha do meu pai. Vivemos em Lisboa sempre. Do lado da minha mãe temos sangue espanhol e sangue alemão. Do lado do meu pai é tudo português e as origens são da Beira Alta, ao pé de Mangualde. E tive uma infância feliz, interrompida aos 10 anos. Nós vivemos sempre, eu estava a contar, com uma avó, a minha avó materna, que para mim era também uma mãe, e vivíamos em Lisboa, no centro, no Campo Pequeno, e aos 10 anos a minha avó morre, em 3 meses, e passado 2 anos e meio morre o meu pai, inesperadamente. A minha mãe tinha 48 anos quando ficou viúva, o meu pai tinha 60, era médico, ginecologista e obstetra, tinha uma clínica e morreu de infarto de miocárdio, e foi um tempo muito difícil, mas a minha mãe e os meus irmãos quiseram ajudar-me a ser feliz, a viver o melhor possível todo aquele tempo difícil. No fundo, eu tinha 13 anos, estava a começar a adolescência, era muito bebê. Era a irmã número? Eu sou a terceira, a mais nova. Pois, daí o ajudarem a sobreviver. E com uma grande ligação à minha mãe, uma ligação fortíssima. O meu irmão andava no colégio militar, a minha irmã tinha acabado de casar, a minha irmã tinha 25 anos, tinha acabado de casar, o meu irmão tinha 17 e eu tinha 13. E andei num colégio pequenino ao pé de casa, depois passei para o Sagrado Coração de Maria e depois fiz a faculdade, tirei Germânicas e pronto, e entretanto conheci o Henrique, namorámos 11 meses e casámos ao fim de um ano. Não chegou um ano de namoro, casámos em 23 de dezembro de 71. E pronto, e depois tivemos 3 filhos. O primeiro nasceu em janeiro de 73, o Henrique. O segundo, o Zé Federico, nasceu em outubro de 76. E o João nasceu em janeiro de 78. E demos tudo, não queríamos mais filhos. De facto, eu sonhava, mais do que viajar, poder ir até a Alemanha, que era a minha língua favorita, e estudar e ser professora universitária, aprofundar os meus estudos. O meu marido era oficial de marinha, da Marinha de Guerra, e adorava ter um iate. Não chegámos a ter um iate, e eu também não cheguei a ser professora universitária, mas fiquei como professora de liceu. Primeiro de liceu, depois passei para o ensino particular. Então, já falámos dos 3 primeiros, então, e depois como é que vieram os 4 restantes? Eu vou pedir-lhe licença para contar, de certo modo, 3 histórias. A primeira é uma introdução. Eu casei e costumo dizer, casei completamente uma menina. Saí do colo da minha mãe para o colo do meu marido. E com tudo o que isso significa de bom e de difícil. O meu marido navegava muito, estava muito no mar e quando casei não sabia nada. Tivemos um encontro de casais, de noivos numa igreja, casámos pela igreja, éramos ambos praticantes, o meu marido menos, mas eu tinha uma vida normal. Eu acho que era assim uma cristã à janela, uma católica à janela. Eu era super divertida, muito animada e
E tudo me parecia simples na vida, tudo para mim era muito fácil. Aquilo que eu vou contar é a introdução pelo seguinte: durante muito tempo eu guardei as duas histórias que lhe quero contar, guardei-as só para mim, só contava a algum amigo mais próximo e nem sequer contava às minhas alunas. Portanto, eu fiz o estágio no Liceu Rainha Dona Leonor, primeiro dei aulas na escola Luísa de Gusmão, de tarde e à noite, depois fiz estágio no Rainha Dona Leonor e depois fui parar, fui diretora de um colégio privado. Mas, quando eu dava aulas, eu dei aulas de inglês, dei aulas no estágio inglês e alemão, depois afastei-me do alemão porque achava que tinha que ser muito boa para poder continuar a dar aulas sendo diretora. E como não me sentia super bem preparada para ser professora de alemão, fiquei só com inglês e dei inglês e com o tempo comecei a dar também religião porque era um colégio católico. E no dia em que eu perdi uma aluna, foi a partir daí que eu pensei, vou contar esta história a toda a gente que eu puder e a quem interessar, naturalmente. Mas eu tinha uma aluna que era a Marta Falcão, que era um bocadinho rebelde e a mãe era viúva e tinha alguns problemas com a educação e a filha queria sair do colégio onde eu estava, que era o Colégio Mirario, e lá tínhamos um sistema de preceptorado, quer dizer, cada professora acompanha mais de perto X alunas. E a Marta era a minha preceptoanda. E um dia a mãe veio-me dizer: Fátima, vou tirar a Marta, porque eu não posso ter uma guerra em casa, e uma guerra na escola, e uma guerra em toda a parte. Ela não quer estar no colégio, vou deixá-la, vai para o liceu, e acabou-se. Muito bem. Uns meses depois encontrou-a num casamento e ela diz-me: professora, fez uma festa enorme, professora, tudo bem, vou visitá-la quando voltar, vou agora fazer uma viagem à Austrália, penso que era a Austrália, era pelo menos ali na zona, vou com as guias, vou com a minha mãe, a mãe tinha sido uma chefe de guias, vamos fazer um passeio fantástico. E foram e não voltaram, porque foram dar um passeio num avião pequenino, foram apanhados por uma terrível tempestade, caíram no meio de uma floresta, de um matagal, e nem sequer os restos, o que veio, não se sabia o que era. Mas eu, a partir desse momento, comecei a pensar: meu Deus, eu fui professora de religião da Marta, e o inglês que lhe ensinei não serviu para nada, mas aquilo que lhe ensinei de religião, talvez à última hora, tenha sido um fio de esperança, uma âncora a que ela se pudesse agarrar. E comecei a pensar: não, isto é o mais importante que eu posso dar às minhas alunas e aos meus amigos, é aquilo em que acredito, e então vou contar as histórias. Pronto, esta é só a introdução. E as histórias são as seguintes. Portanto, em janeiro de 78 nós tínhamos o terceiro filho. Uma pessoa muito querida e muito amiga, com a melhor das intenções, tinha-me dito: tomas a pílula, já antes, quando eu ia casar, me tinham aconselhado, e depois tomas a pílula para não teres mais filhos, não queres mais, pronto, vocês não querem. Eu não tinha razões nem para querer nem para não querer, não se me punha a questão. E o meu marido foi mandado, em junho de 78, foi mandado para os Estados Unidos, para Newport, Rhode Island, para o Naval War College, para tirar um curso, e nós tínhamos pouco dinheiro, eu não podia desperdiçar a oportunidade de ser chamada para o estágio, ia ser chamada em setembro, outubro, e portanto logo de início pensámos: eu fico cá com os 3 pequenitos e ele vai, 6 meses vão passar no instante, mas 6 meses na vida de um casal é muito tempo separado. Sim. E o meu marido, nessa altura não havia telemóveis, o meu marido manda-me uma mensagem, uma carta, a dizer: podes conseguir uma viagem mais barata, vem passar 15 dias, traz o nosso filho mais velho e os avós ficam com os outros pequeninos. E assim foi. E eu, no dia 31 de agosto de 78, estava a partir para Nova Iorque, e depois de Nova Iorque iria para Providence, para Newport, ele iria buscar-me a Providence e de carro, e iria passar 15 dias. Eu ia entusiasmadíssima. O meu filho mais velho, que tem agora 50 anos, na altura tinha 5 anos, e chegámos ao avião, estava um senhor à janela, e ele disse: ai, que pena, eu queria ir à janela para ver os tubarões quando o avião fosse a cair. O senhor, num português, assim, português de estrangeiro, riu-se e disse: não há problema, trocamos. E então eu fiquei ao meio, e o meu filho ficou à janela, e o estrangeiro, que se chamava Robert Nesnick,
ficou junto ao corredor. Ele viu, quando eu arrumei o meu necessaire, que eu tinha uma medalhinha, que já não tenho, mas que tinha uma medalhinha de pequenina, como a Nossa Senhora de Fátima. Ele perguntou-me: Nossa Senhora de Fátima, que engraçado, eu vivo em Fátima. Bem, e aquela viagem, que penso que foram 7 ou 8 horas, e devo dizer, foi a primeira e a única vez que eu fui aos Estados Unidos. Eu não voltei mais. E acho muito curioso esta coincidência, entre aspas, de ir sentado ao lado deste homem que me contou a vida dele e que era uma vida extraordinária. E tão extraordinária que à saída eu disse: olha, eu chamo Fátima, sou portuguesa e não tenho um grão da sua fé, mas fico completamente tocada por aquilo que me contou. E então a história dele é simples. A história dele é simples. Ele era órfão, foi criado num orfanato por freiras e quando chegou aí aos 16, 17 anos saiu, foi trabalhar nos aviões. Apaixonava-se por todas as mulheres bonitas, queria namorar com todas, queria andar com todas, queria dormir com todas, na verdade, e começou a fazer asneiras, esqueceu-se completamente da educação que tinha recebido, mas fazia uma coisa boa. Eu dizia ele: durante anos eu só fiz uma coisa boa na vida. Todas as semanas, no meu dia de folga, eu ia visitar um orfanato, ia brincar com crianças deficientes, dar-lhes de comer e gastava o meu dia todo lá. De resto, passava a vida a saltar de terra em terra, atrás dos concursos de beleza. Até que um dia, quando ia voar, teve uma dor de cabeça fortíssima, diz ao companheiro, ao piloto: eu vou ter que tomar qualquer coisa, vou descer e vou buscar um remédio. E no momento em que desce as escadas, cai de maço no chão, é levado ao hospital, entra em coma e esteve quase um ano em coma, porque teve uma meningite seguida de uma encefalite, ou vice-versa, já não me lembro exatamente o quê. Se bem que eu tenha ido à procura dele depois, a Fátima. Bem, então, ele contou que quando acordou de coma, teve que reaprender tudo, não sabia andar, não sabia nada. E alguém lhe tinha posto uma imagem muito pequenina de Nossa Senhora de Fátima numa mesa ao lado da cama. E ele perguntou quem era, até lhe disseram que era uma Nossa Senhora de Espanha, nem sabiam de onde era. Mas alguém depois lhe disse que era Nossa Senhora de Fátima. Ele nunca soube quem tinha posto. E ele, aos poucos, começou-se a lembrar e começou a lembrar-se de rezar e de pedir àquela imagem: se tu me puseres boa, eu vou-te conhecer, eu vou-te ir à tua terra para te conhecer. E, de facto, um ano e pouco depois, ele saiu, ficou com uma deficiência que impossibilitava continuar a trabalhar, portanto, ficou com um subsídio de doença, uma coisa qualquer assim, que eu não sei o nome, e tinha que ir todos os anos aos Estados Unidos fazer prova de vida. E era por isso que estava no avião. Por isso estava no avião e, curiosamente, foi a última vez que teve que fazer prova de vida, porque a partir daí passou a fazer prova de vida na Embaixada em Portugal, sem precisar, vinha a Lisboa e pronto. Bem, então contou-me que em Fátima, só em Fátima é que ele soube a história dos pastorinhos, ficou muito impressionado, muito comovido, muito tocado e só pensava: quem me dera poder ficar a viver aqui. Voltou para Lisboa. Como tinha pouco dinheiro, estava instalado numa pensão barata, ali na Praça da Alegria, naqueles edifícios feitos de madeira, das construções antigas. E nessa noite ajoelhou-se aos pés da cama e disse a Nossa Senhora: dá-me um sinal se queres que eu fique a viver neste país, porque eu gostava de ficar aqui. E acontece que nessa noite todos os clientes tiveram que vir para a rua em pijama ou em trajes menores porque houve um incêndio e a pensão ardeu. E ele, no dia seguinte, apareceram da embaixada a ver quem é que estavam, os americanos que estivessem ali, deram-lhe algum dinheiro, tudo levava mais tempo, não havia internet, e disseram: olha, agora tem que esperar uns dias para lhe arranjarmos um novo passaporte, um novo bilhete, e ele tem aqui este dinheiro para sobreviver estes dias. Ele, com esse dinheiro, meteu-se na caminhoneta e foi a Fátima e foi à procura e disse a Nossa Senhora: agora eu sei que tu queres que eu fique aqui. Foi à procura de um terreno, de algum sítio onde pudesse. Recomendaram-lhe um sítio que era a Moita Redonda, atrás da Basílica Antiga, ali a 1 ou 2 quilómetros. E ele encontrou um terreno que era da família da Jacinta ou da Lúcia, já não sei, mas ficou logo
com toda a informação, foi para os Estados Unidos, tratou de tudo e passado alguns meses estava em Portugal a construir uma casa com as suas próprias mãos. Ao princípio não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Pronto, então, à saída do avião, ele entregou-me os primeiros postais que eu vi com a fotografia da Jacinta e do Francisco e disse-me: olha, distribua isto por toda a parte, dê a conhecer, porque o meu trabalho hoje é com o padre Kondor, que era um padre húngaro que trabalhou no processo de beatificação dos pastorinhos e que vivia em Fátima, e o Robert Nesnick, penso que era fotógrafo também, e portanto começou a trabalhar com ele e deu-me aquilo e eu fiquei cheia de vergonha, dei comigo na igreja onde casou o Robert, o Kennedy, a deixar aqueles postais assim, olhando para toda a parte a ver se ninguém me via, que eu tinha muita vergonha de deixar, e pronto, e nesse dia mandei um postal à minha mãe, que fui encontrar depois da morte da minha mãe, fui encontrar esse postal a dizer-lhe: querida mãezinha, hoje conheci uma pessoa extraordinária que me tocou imenso o coração. Bem, contei ao meu marido e aquilo que me fazia impressão era o processo de coerência, de conversão dele, uma conversão total e a noção de que tinha que mudar de vida e mudar tão radicalmente de vida ao ponto de mudar de país, de mudar tudo na sua vida. A ocupação, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. E de noção de missão. A partir daí ele entregou-se a uma missão, que era divulgar. Pronto, ele não tinha dúvidas que tinha sido um milagre a sua cura e pronto. Bem, então eu vim para... Esta era a primeira história. Sim. Não, a primeira história era a outra, a introdutória. Esta era a segunda história. Então, o que é que aconteceu? Quando eu contei ao meu marido, eu dei conta que a minha forma de praticar a religião católica era muito confortável. Eu tinha sido educada daquela maneira, não sentia nenhuma necessidade de converter nada, estava perfeitamente à janela da minha vida, não é? Com os meus interesses, com a minha família, com muitas coisas para fazer. E, entretanto, sou colocada em estágio no Liceu Rainha Dona Leonor, 15 dias depois de chegar dos Estados Unidos. E aí éramos 5, era um rapaz e éramos 4 raparigas. E aí aproveitei para ser operada, tinha aqui um problemazito no peito, mas eu era um bocadinho maricas, tinha um bocadinho mimalha, um bocadinho de medo. Já tinha adiado aquela operação, mas naquela altura tinha que ser. E a arrancar com o estágio, o melhor era ser logo no princípio. E a única pessoa que se interessou por mim foi uma colega minha. Telefonava-me todos os dias, guardava-me os apontamentos, explicava-me pelo telefone como é que ia ser e tudo. Todas as primeiras palestras que houve das orientadoras de estágio, que eram pessoas ótimas, umas pessoas que sabiam imenso, Vitória Saias Soares e Berta Bustorff, eram pessoas com muita categoria, e foi um ano fantástico. E eu digo que foi um ano fantástico porque foi um ano de aprendizagem total, de assimilação enorme e, sobretudo, de mudança da minha vida também graças àquela minha amiga. Que aquela minha amiga fazia-me propostas diferentes do normal. Para além de ser uma pessoa muito cumpridora, alegre, bem disposta e sempre impecável, sempre contou-me que vivia numa residência com outras senhoras, que era solteira. E um dia perguntou-me: queres vir à missa comigo às 8 da manhã antes de começarmos as aulas? Eu disse: como é que eu despacho 3 crianças e vou... mas pode ser. E tentei, e fui, e gostei imenso. Pensei, mas que maneira fantástica de começar o dia. Ofereço o meu dia todo ali, pronto, e depois saio, pum, para a corrida normal. E pronto, entretanto... um dia, nessa altura houve um problema qualquer com os pagamentos dos vencimentos, tivemos que ir todas as professoras à Caixa Geral de Depósitos, ali ao pé em Alvalade, para levantar o dinheiro. Estávamos numa fila enorme e eu a contar coisas cómicas, a brincar, e ela diz-me assim: Fátima, para um bocadinho, já pensaste oferecer o trabalho destas pessoas? Qual trabalho? Oferecer o quê e a quem? E eu disse: oferecer a deles o trabalho dos outros, porque eles não sabem. Mas tu podes oferecer o trabalho deles. E comecei a pensar, realmente esta minha amiga faz-me propostas curiosas. Depois um dia convidou-me para ir a uma recoleção, que eu não sabia o que era, e apresentou-me um padre que era do Opus Dei, e ela era do Opus Dei. E
E conversando com ele, percebi que se calhar a história da pílula e dos anticonceptivos, talvez ele não soubesse tudo, talvez. E realmente ele falou comigo com muita atenção, com muita serenidade. Ele no final disse, olha, afinal vou para casa pensar, porque eu julgava uma coisa e agora estou a perceber que afinal eu não estou informada. E eu quero saber mais, vou falar com outros padres, quero saber mais. E falei com 3 padres diferentes e pedi que me explicassem. E de facto a doutrina era muito clara. E eu pensei, mas porquê que eu não quero ter filhos? Porquê que eu não hei de ter mais filhos? Porquê que eu não hei de ser melhor católica? Porquê que eu não hei de esforçar-me mais? Bem, e uma noite decidi, na mesa da cozinha, queimei tudo o que tinha, os anticonceptivos que tinha, e olhei para o teto da cozinha e disse a Nosso Senhor, olha, entrega a nossa vida, a nossa família, isto se calhar é o fim. O meu marido não é muito católico, não é muito praticante, não vai perceber nada disto, se calhar vai ficar zangado, se calhar separa-se de mim, se calhar estou a atirar-me para um precipício, mas olha, fica tudo nas tuas mãos. E entreguei. E quando o meu marido chegou, 15 dias depois, contei-lhe isto tudo e aconteceu uma coisa maravilhosa. Meu marido abraçou-me e disse-me, Fátima, fizeste muito bem, aquilo só te pode fazer mal à saúde, é impossível que faça bem à tua saúde, se calhar já devias ter feito isso há muito tempo e não te preocupes. E não me preocupei e tivemos mais 4 filhos. Que giro. E depois pronto, e aconteceram muitas coisas, a minha mãe esteve doente. A minha mãe rezava para eu não ter mais filhos. A minha mãe era muito praticante. Preocupação de mãe, muito certamente, não é? Sim, ficava muito preocupada por eu trabalhar. Também de estar sozinha com eles quando o seu marido estivesse ausente, não é? Mas, olha, foi fantástico. Eu acho que todas as coisas... Eu agora olho para trás e é como se encaixasse cada peça num puzzle, não é? Vê-se as coisas de outra Tudo fez maneira. sentido. Tudo fez sentido. Tudo faz sentido. Quando... A minha mãe esteve 11 anos na cama. Desses 11 anos, os últimos 5, minha mãe vivia por cima da nossa casa, os últimos 5 foram em nossa casa. A minha mãe e o meu marido não se davam muito bem. A minha mãe era uma pessoa com uma personalidade muito forte e o meu marido, a Catarina já percebeu também, que é um homem de personalidade forte. E eu, no princípio de casada, pensava como é que as duas pessoas de quem eu mais gosto não se entendem, pareciam entender-se tão bem. E percebi que quem casa quer casa e foi um erro meu. Eu queria continuar a estar perto da minha mãe e podia ter estado, mas nós tínhamos a nossa casa e o meu marido vinha do mar e é um eu equilíbrio dizia, que se tem que vamos encontrar. Continuar aqui porque a minha mãe tinha empregado, eu não tinha e tinha a vida facilitada e era um disparate, foi um disparate. Pois. Mas pronto. Então viveram com a sua mãe no início da vida de casados? Convivíamos bastante. Conviviam bastante. E pronto, eu sempre tive uma ternura enorme pela minha mãe, sempre tive uma ligação fortíssima e também queria muito, gostar muito do meu marido. Claro. E pensava como é que eu compatibilizo estes dois pratos da balança, mas de facto quem casa quer casa. E pronto, mas também aconteceu uma coisa muito bonita, que a minha mãe, quando foi da guerra do Kuwait e do Iraque, o Henrique estava a comandar uma daquelas chamadas fragatas novas na altura, as fragatas Meco, há 40 anos atrás, eram as fragatas novas, estava no mar e a minha mãe afligiu-se imenso, foi rezar para Fátima, depois morreu um primo nosso e a minha mãe, nessa noite, foi a primeira vez que vimos uma guerra, como estamos a ver agora, estas atrocidades, foi a primeira vez que vimos uma guerra na televisão. E a minha mãe, que era uma pessoa muito emotiva, e teve um pico de tensão, teve um AVC, e depois teve 11 anos, os primeiros 5 anos ainda recuperou bastante, eu ainda voltei para casa para estar a ajudar a recuperar, a acompanhá-la no primeiro ano, depois durante alguns meses, depois voltei para as aulas, mas entretanto, nos últimos
os últimos 5 anos, a minha mãe veio para a nossa casa e o meu marido disse: Fátima, traz a tua mãe para a nossa casa. E eu fiquei tão grata que eu disse: quando chegar a vez dos teus pais, também eles virão para a nossa casa. E assim foi. Um ano depois da morte da minha mãe, foi a minha sogra que adoeceu, esteve 6 meses mal, foi operada, veio para a nossa casa. Depois, ao fim de 6 meses, faleceu a minha sogra. E depois o meu sogro ainda ficou uns anos connosco, gostava, e eu acho que isso tudo preparou uma coisa que veio a acontecer. É que quando eu estava à espera do meu 6º filho, que é o Tiago, na verdade ele é Manel Tiago, mas toda a gente o conhece por Tiago, quando estava à espera do meu 6º filho, pessoas muito queridas, próximas, diziam-me: Fátima, vocês estavam tão bem com 5, para que mais outro? Podiam ter uma vida mais confortável, por que mais outro? E eu lembro-me de ter chorado e não saber responder, não sei. Mas quando o meu filho decidiu ir, ele tirou economia, começou a trabalhar, namorava com uma rapariga linda, por dentro e por fora, como eu costumo dizer, e deixou tudo e resolveu ir para o seminário. E quando ele foi ordenado, há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu nesse dia, durante a ordenação, que foi uma coisa espantosa, eu não tinha experiência de ver ordenações de ninguém, não era muito de ir ver estas coisas da Igreja Diocesana, e durante a ordenação, quando o vi deitado no chão, e eles todos a fazer os seus votos, eu percebi: foi por isto que eu estava à espera do Tiago. Foi por isso. Nosso Senhor contava com ele para fazer parte dos seus pastores. E isso, pronto, e tem sido uma graça ter. E depois ainda veio a Mariana, a mais nova. Sim, eu ia agora fazer um ponto da situação. Sim. Portanto, vieram os 3 primeiros. Sim. E qual é a diferença entre o terceiro e a quarta? 4 anos e meio. 4 anos e meio, não é grande diferença. A Rita. Depois veio a Rita. A Rita, depois a Teresa, depois o Tiago e depois a Mariana. Muito bem. E esses depois fazem 2 anos de diferença. Pois, os mais novos. Os mais novos. E que pontos-chave é que considera mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas, que são tão diferentes? Sim. Bem, eu acho que a educação hoje em dia está diferente. E se calhar é mais difícil hoje do que era no meu tempo. Porque, vou-lhe dizer uma coisa, nós só tivemos televisão, com grande vergonha do meu filho mais velho, tinha 11 anos, e tinha vergonha de dizer que não tinha televisão a cores, só tínhamos a preto e branco. Então dizia aos amigos todos, que ele era o último da turma, foi o último a ter televisão a cores, dizia: os meus pais já encomendaram, mas não havia em estoque. Eu lembro-me de eu ir à casa de um amigo que era filho único e um lanche, comeu 6 pastéis de nata. E lá em casa era só o domingo que havia doce, e a minha mãe comprava manteiga porque eu não tinha dinheiro para estar a comprar essas coisas. E lembro-me que o facto de termos dado menos e ter partilhado tudo, roupas, tudo, entre primos, coisas que hoje parecem indispensáveis, e nós não tínhamos, e não fazia falta. E também permitia ser mais divertido. Eu acho que quando o meu marido vinha, o meu marido é muito educador. Quando ele vinha, e eu não sou muito pontual, nem muito organizada, e sou mais brincalhona, e o meu marido mais sério, mas também um companheirão com eles. Pois. E havia as atividades de homem, sair com eles para a vela. No outro dia falávamos da vela, não é? Eu às tantas tive de dizer: mais vela não, estão sempre, quando tu estás cá eles estão bem, vais-te embora para o mar e eles ficam doentes em casa por causa da vela. Mas os jogos de ténis ao fim de semana com os filhos, íamos todos para ali para o CIF, enfim, muita coisa que se fazia. As conversas sérias com o pai. Lembro-me, os domingos à noite era fantástico. Eu, domingo, à hora do almoço, começava a ficar nervosa, porque tinha que preparar aulas, tinha que corrigir testes. E o Henrique dizia: fechas a porta da cozinha, ninguém entra, mas eu vou lavar a louça. Então, ele é que preparava o jantar, ia às compras ao Pingo Doce com os miúdos, iam comprar, era um piquenique. O jantar de domingo era um piquenique. Pois. E depois víamos sempre aqueles desenhos animados que já não me lembro, aqueles amarelos, não me lembro o nome. Os Simpsons. Os Simpsons. Mas todos sentados ao colo uns dos outros, todos no sofá, a rir, os que percebiam e os que não percebiam. E os bebês ao colo.
Sim, ia comer ovos Kinder, que era assim ao domingo. Era assim, havia sumo, lembro do meu filho João fazer sanduíches com queijo, fiambre, ketchup, batatas fritas, banana, metia tudo dentro do pão. E comia. Ou seja, era divertido. Aquilo que estávamos a falar dos pontos-chave nas rapazes e raparigas, ao fim e ao cabo, é em comum o viver muito com eles, Sim. não é? Falar muito com eles e fazer programas em família, não é? Com os 3 mais velhos e a quarta, de jogarmos às escondidas numa casa muito pequena, mas jogávamos às escondidas, o pai não estava e eu jogava às escondidas com eles, metia-me dentro da banheira com um deles, debaixo da cama, dentro do armário, fazíamos essas coisas, ler histórias à noite, sempre na cama, os disparates de Tonecas, fartámos de ler e pronto, e depois o pai chegava e o Henrique costuma contar uma coisa engraçada, portanto, ele é um homem de muita iniciativa, é muito empreendedor. E por isso, quando deixou a Marinha, não podia aos 50 e poucos anos, 56 anos, ficar sem fazer nada, e ele deixou a Marinha porque achou que tinha chegado ao fim o seu tempo e pronto, depois tirou um curso na AES, depois pegou na revista de Marinha, e isso é o orgulho dele, ainda como viu no outro dia, não é? Sim. Ele diz o número de assinantes, tá? Mas depois também, 75 anos, vou parar enquanto estou capaz de parar. Mas ele é que organizava os miúdos, e lembro ele contar uma história que resolveu passar a revista ao quarto dos miúdos. Nós tínhamos um quarto com quatro beliches, e puxávamos uma cama para o corredor, para o quarto filho, porque só os 3 é que conseguiam, portanto a cama de baixo, a cama que estava debaixo da cama, da outra, e mais a parte de cima, portanto estavam ali os 3 mais velhos, e o mais novo, o Tiago, dormia num sofá-cama que nós puxávamos para o corredor, e no outro quarto era o quarto das raparigas. E só depois, quando trouxemos a minha mãe para a nossa casa, é que esgotámos 2 andares. Mas o meu marido dizia: sábado vou passar revista ao vosso quarto. E quando lá chegou estava tudo desarrumado, e eles ficaram horrorizados porque o pai ficou muito zangado, e então o pai decidiu: não torna a passar revista, não vale a pena. Que eu também dizia: Henrique, estás fora, quando vais tem que ser só coisas boas. Pois. E são atualmente, portanto, vocês, quando o Henrique estava fora, tinham alguma rede familiar de apoio? Sim, os meus sogros foram umas pessoas incansáveis, sempre me ajudaram imenso. Gostava imenso da minha sogra, sobretudo, e do meu sogro também, mas a minha sogra era um apoio. E hoje em dia são também apoio. E a apoio? minha mãe também me ajudou bastante. Já desapareceram todos. Nós agora Sim. é que temos... Eu digo que hoje já estou reformada, e digo que hoje o meu papel é ser bombeira voluntária. Quando precisam, vou. Pois, hoje em dia é Sim. a Fátima que é o apoio Exatamente. dos seus filhos e dos seus netos. Quando precisam. Não é? Sente que a experiência de mãe contribuiu para os cargos que desempenhou como diretor e administrador dos colégios, ou vice-versa? Acho que sim. Ou a riqueza da profissão? Acho que sim. Eu acho que a minha vida e a vida dos colégios de fomento, eram esses colégios, acabou por ser... Os nossos amigos eram pais de colegas dos nossos filhos. Os nossos amigos eram pais de alunas minhas. Foi uma vivência, foi interativo, quer dizer, eu transportei para o meu lugar de diretora e de administradora aquilo que tinha como mãe e como professora. E ao mesmo tempo recebi muitíssimo. Ainda hoje falo com algumas antigas alunas. A ideia da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas surgiu numa conversa de amigos. Tem ideia de quantos sócios conta hoje? O meu marido sabe tudo de números, eu não sei nada de números. Mas são já muitos, não é? Mas são muitos. Que impacto é que acha que teve esta ideia tão pequenina? Sim, eu acho que nas famílias de hoje? Nas famílias de hoje, eu agora estou um bocadinho afastada, não posso garantidamente dizer. Alegra-me muito saber que a associação continua e que ainda alguns amigos nossos do nosso tempo, dos fundadores, ainda estão nos corpos sociais. É o caso do engenheiro Seixas da Fonseca, não sei se o Dr. Luís Cabral, o casal Ribeiro Cabral, se ainda lá está, penso que já não, mas está está uma Saltercida, agora não me lembro o nome, do primeiro nome, estou-me a esquecer, mas que é...
quem está à frente, de certo modo, e há uma outra que dirige, não, esta é a executiva, mas está-me a faltar o primeiro nome. Sim, mas em termos de impacto, são pessoas que nós conhecemos. Foi uma ideia pequenina, sim, e hoje em dia é uma associação foi bastante agarrada e que fez coisas dinamizada. fantásticas, e não posso esquecer o tempo da fundação. O Henrique é o número 1, eu sou o número 2, mas na verdade éramos uma equipa e foi muito, muito bom, foi divertido, foi muito alegre, foi um tempo muito enriquecedor e também passámos alguns momentos difíceis, mas houve uma pessoa central ali que foi o Fernando Ribeiro e Castro. Fernando Ribeiro e Castro, nós estávamos numas bodas de prata ou num casamento, numas bodas de prata, e o meu marido olhou para o Fernando e disse: Fernando, vamos avançar, você é que tem o perfil, pai de, nessa altura 12, depois esteve 13, Sim. pai de 13 filhos, você tem o perfil, e foi assim, e, enfim, partiu precocemente, mas foi muito importante tudo o que vivemos nesse tempo. Chegámos a ir a um congresso de famílias numerosas na Hungria, fomos daqui um grupo de 6 ou 7 casais, passámos momentos muito bons e muito enriquecedores, e sentimos o falar-se na agenda política, falar-se nas famílias numerosas, foi a partir desta associação. Que começou tão pequenina e que cresceu. Portanto, foi muito bom. E reuníamos em casa uns dos outros. Pois. Falando agora um bocadinho aqui do namoro dos filhos e das filhas, como é que nós ajudamos os nossos filhos a viverem bem o tempo do namoro? Como é que ajudaram a sua experiência? Sim. Olha, eu todos os dias dou graças a Deus pelos filhos que temos, pelos genros e noras, e aquilo que eu peço mais é que todos nos demos sempre bem, que nos amemos sempre uns aos outros, e pela saúde de corpo e de alma deles todos. É aquilo que eu peço, porque eu acho que cada um deles tiveram namoros ótimos, escolheram as pessoas certas, e hoje preocupo-me com o namoro dos netos. Já tenho a neta mais velha e o outro neto que também namoram. Por enquanto que eu saiba são só estes dois, mas agora o tempo é diferente, e mais do que nunca faz a diferença ter uma prática cristã ou não ter. Noto que, porque estamos num ambiente muito sexualizado, é tudo, você quer, você tem, portanto, conheço alguém, sinto-me bem com ele, vou dormir com ele, ou vice-versa, ou não estou bem no nosso casamento porque houve uma chatice qualquer, parte para outra. E isto é um pouco a mensagem permanente, é tudo muito rápido, tudo muito intenso e tudo muito efêmero. Portanto, o facto de estar num ambiente cristão... Sim, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito. E como é que se gera a relação familiar quando se é mãe e depois também sogra? Portanto, esta questão de querermos manter... Eu fiquei muito marcada... a proximidade aos nossos filhos. Fiquei muito marcada no sentido de que eu não quero interferir na vida dos meus filhos, como senti que a minha mãe, com a melhor das intenções, interferia. E por isso, às vezes é o meu marido mesmo a dizer-me: não digas nada, Fátima, não digas nada. E pronto, eu não consegue? Consigo. Mas às vezes o que é difícil é estabelecer o equilíbrio entre estou a mais ou sou necessária. Precisam de mim ou é melhor não dizer nada, mas se quiserem, então pronto, dizemos a um filho ou uma filha, se precisarem de alguma coisa, digam. Pronto. E é preciso uma certa delicadeza e uma certa sensibilidade para perceber, posso intervir ou não posso intervir. Até porque nós, com os nossos filhos, temos muita confiança. Claro. E com os nossos, calculo eu ainda não estou nessa fase, mas noras e diferente, genros não é igual, não é? Pois não, portanto, tem que se ter ali um bocadinho gosto muito de... deles. Gosto muito deles. Graças a Deus são pessoas ótimas. Já levam mais de 50 anos de casamento. 52, quase. 52, concretamente. Se pensasse assim, num conselho super importante para deixar àqueles que estão no início da caminhada, que é o meu caso, não é? Porque faço há 50 anos, o que é que são 18? O que é que diria? Conselho assim mesmo importante.
Olha, eu diria a frase favorita do meu marido. O meu marido diz sempre assim: um Fonseca nunca desiste. Um Fonseca nunca desiste. Portanto, não desistir do nosso casamento, não desistir. Porque há alturas em que parece todos os casamentos, todas as vidas, também nas profissões, também acontece nesta vocação, neste sentido de sermos chamados a fazer qualquer coisa. Há horas boas e horas más. Há momentos em que estamos em baixo de forma e não vemos nada, vemos tudo preto. E outros momentos em que estamos super bem, alegres, confiantes. E então o que eu digo é não desistir e rezar sobre essas coisas e pedir ajuda. Eu trabalhei em aconselhamento familiar. Não sei, não cheguei a dizer isso, não, se calhar. Não. Pronto, quando a minha mãe, quando a minha sogra morreu, eu tinha-me inscrito na primeira pós-graduação de aconselhamento, orientação familiar e mediação familiar na Universidade Católica. E tive uma professora sensacional, uma professora... eu acho que o curso valeu imenso por ela, que era uma das pessoas organizadoras do curso, uma psicóloga muito boa, com uma formação excelente, um entusiasmo enorme. E queria dizer o nome, e agora está-me a falhar. Isto é velhice, são os neurónios que estão um bocado ferrugentos. Mas fez-me imenso bem. Eu era uma das 3 pessoas mais velhas desse curso de pós-graduação. E quando a minha sogra morreu a 29 de setembro, eu disse ao Henrique, já não vou, não me sinto com coragem de estudar nada, não vou. E o Henrique disse-me, agora é que tens que ir mesmo, vai, não desistas, vais ver que vais gostar. E gostei imenso, e foi excelente, e aprendi imenso. E por essa altura eu também fui porque estava a dirigir o CENOFA, que é o Centro de Orientação Familiar. Era aí que me ia chegar, ia perguntar se estava ligada. Exatamente, estava ligada. Muito bem. E também tinha estado ligada à CEMédia, à Associação de Consumidores de Mídia. Portanto, houve ali uns períodos, eu parei 1 ou 2 vezes na vida, estava muito cansada, ou tinha tido um bebê recente e, portanto, parei algum tempo. Aliás, eu tinha começado por ser tradutora antes de ser professora. Pois. A primeira profissão foi tradutora, porque deu-se o 25 de Abril, o meu marido estava na Guiné nessa altura. E nós tínhamos tudo combinado para eu ir para a Guiné com o nosso filho pequenino. Mas pronto. Muito bem. Não fui para a Guiné, mas fui para Cabo Verde, e de Cabo Verde fui para Angola. E pronto, é uma vida cheia. Uma vida cheia com muita coisa para contar. Muitas coisas. Devíamos ter 2 horas. Este episódio devia ter 2 horas. Estamos agora a aproximar-nos de uma época muito bonita, a época natalícia, não é verdade? Como é que podemos viver e ensinar os nossos filhos a viverem bem este tempo? Bem, o Natal para nós é uma época importantíssima, porque, além do mais, o meu marido faz anos no dia de Natal. Portanto, o Natal é sempre em nossa casa, o Natal é com todos. Nós somos 32 hoje em dia, e ainda vêm primos, ainda vêm amigos. O nosso filho sacerdote também traz algum amigo de fora, um angolano ou alguém. No ano passado tivemos uns ucranianos também connosco. Nós temos uma casa na Praia das Maçãs. Passam lá. Onde passamos, porque a nossa casa de Lisboa é muito pequenina, não dá já. Já não temos 2 andares, só temos um, portanto, e é pequeno, não cabemos todos. Quando nos reunimos lá em casa é sempre com a porta aberta para entrarem e saírem. Na Praia das Maçãs é que já dá, porque temos o jardim, temos uma sala grande e pronto, e aí cabem todos. E gostamos muito, o Tiago prepara sempre, há sempre uns teatros, uns cânticos de Natal, há umas mensagens assim mais fortes. E até inclusivamente nos últimos anos ele tem celebrado missa lá em casa. Pois, calculo que sorte. Com a família. É uma bênção. Pois. Eu nem de gatas todos os dias saberia agradecer. É mesmo. E passaram, quais é que são as tradições natalícias que trazem da vossa família de origem? Bem, eu não sou nada boa cozinheira, mas a minha sogra era uma excelente cozinheira e a nossa filha mais velha, a Rita, fez um livrinho com as receitas da avó Lholhó. Era a avó Lholhó. E o meu sogro era algarvio e a minha sogra era de Faro, e a minha sogra era também de famílias dali de Olhão, e então
há uma série de receitas que a minha sogra ensinou às netas à porta fechada e que a nossa filha Rita faz. E pronto, essas são assim as tradições. Eles cantam e tocam viola. Sim. E conseguem um bom equilíbrio entre a verdadeira vivência do Natal e também a parte mais mágica e comercial, sim, que é inevitável. Sim, não é? O meu marido veste-se de Pai Natal. Deve fazer as delícias. Veste-se de Pai Natal e depois há sempre a troca de presentes, nunca mais acaba. Pois. Nós até às vezes temos que arranjar ali uma forma, porque para quem está de fora, o meu cunhado já faleceu, mas a minha cunhada e os que vêm primos e isso, às vezes é assim mais lento o processo, por isso fazemos às vezes a troca de presentes, já estamos a antecipar para não cair tudo ao mesmo tempo. Pois, uns numa noite, sim, e os outros numa manhã seguinte. E há presentes para todos e pronto, mas... Pois, é um tempo muito forte, eu sempre gostei imenso, para mim era o tempo mais bonito do ano, sim, para todas as crianças. Sim, não é? Eu acho que é muito bonito nas famílias grandes, não é? Boa. Estamos agora a concluir, vou-lhe fazer 3 perguntas de resposta rápida, sendo que a primeira é a seguinte: que conselho daria àqueles que a julgam louca ou lhe admiram a coragem por ter apostado na família? Bem, que conselho? Bem, eu quero dizer que não sou digna de nenhuma admiração especial. Eu sinto que a nossa família pode ser estranho, podem pensar as pessoas que não estou a falar a verdade, mas é verdade. Eu sinto que a nossa família é normalíssima e por isso temos defeitos, temos qualidades. Eu não sou boa dona de casa, não tenho jeito, nunca tive jeito nem para tricôs, nem para bolos. Agora, durante a pandemia, exercitei-me um bocadinho na culinária, mas sobretudo a escrever histórias. Na altura escrevi uma série de histórias para crianças, pedi a cada um dos netos para dizer um bicho e escrevi sobre um animal de forma a ser uma espécie de fábula. Sim. E agora ficou-me o gosto de escrever. Mas que conselho daria para... Aqueles que acham que eu sim, sou louca. Ou que a pessoa é louca, pois, ou que é corajosa, não é? Por ter apostado na família. Que hoje em dia não é uma aposta evidente, não é verdade? Sim, não é uma aposta evidente. Eu, se não tivesse tido quem me ajudasse e se não tivesse tido amigos do Opus Dei a ajudar-me, tenho a certeza que a minha vida teria sido muito diferente. Tenho a certeza absoluta que a nossa família não era como é. Portanto, eu sinto que somos uns privilegiados, não tenho a menor ideia, a menor dúvida que somos muito privilegiados. Agora, nem super corajosa, não sou. Nem louca. Nem louca. Louca também acho que não. E o que é que a família que construiu lhe trouxe? O que é que a família que construiu lhe trouxe? Sim, trouxe-me muita alegria de viver. Eu olho e penso, todos os dias me levanto, dou graças a Deus de estar viva e penso, que bom, é porque tenho alguma coisa para dar ainda, é porque posso ser útil de alguma maneira. Estou ferrugenta, são os joelhos, são as rugas, são como dizia um padre amigo no outro dia, a partir dos 50, dia que se acorda sem uma dor, é porque já morremos. Portanto, mas sinto-me, eu sou uma velha alegre. Boa. Sinto-me, olho para o espelho, sei que estou velha, mas sinto-me alegre, sim, grata pelo dom da vida, grata por vivermos em Portugal, com todas as complicações políticas, com tudo. Grata por estar aqui, pelo meu tempo, pela minha família, pelas pessoas que me educaram, por todos aqueles que me ajudaram e pronto. E sinto-me muito alegre. Muito bem. E uma palavra que define a sua família? Unidade. Eu acho que é unidade. Muito bem. Essa palavra. Fátima, unidade. muito obrigada de nada. por esta conversa. Obrigada. Eu é que agradeço, e se alguém acreditar que é bom ter família, se alguém... Eu ontem ouvia uma jornalista muito conhecida no Observador a falar sobre família e dizia que bom no tempo em que vivemos termos
um refúgio, termos um sítio onde nos amamos, onde amamos os outros, onde nos amam, sentirmos acolhidos. Eu tenho muita pena das famílias com problemas e violência e tudo, e tenho imensa pena, porque a família é o último reduto. É isso mesmo. Onde estamos bem. É isso mesmo. Obrigada. É bom para viver e é bom para morrer, para nascer, para viver e para morrer. Obrigada. Nada. É uma ótima mensagem, acho que é a mensagem que levamos de gratidão e alegria, e oxalá cheguemos a esta espetacularidade com esta sensação de alegria e gratidão pela vida. Até um próximo episódio, até uma próxima família inspiradora.